chamados para a glória, a herança incomparável em Cristo. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo apresenta verdades profundas sobre a salvação e o plano divino para a humanidade. O trecho do capítulo 1, nos versículos 11 e 12, declara: Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Este ensinamento mostra que em Cristo os crentes se tornam parte da herança de Deus, escolhidos e predestinados conforme o propósito divino. Isso significa que a salvação não ocorre por acaso ou por mérito humano, mas faz parte do plano perfeito de Deus, que age conforme sua vontade soberana. Deus, que tem domínio sobre todas as coisas, planejou a redenção da humanidade antes mesmo da criação do mundo. Aqueles que colocam sua fé em Cristo fazem parte desse plano eterno e recebem a promessa de uma herança espiritual, que inclui não apenas a salvação, mas também a vida eterna ao lado do Senhor. Paulo enfatiza que tudo isso acontece para que os crentes vivam para louvor da glória de Deus. Isso significa que a vida do cristão deve refletir a grandeza do Senhor, demonstrando em palavras e ações o amor, a graça e a misericórdia que vem dele. Esse é o propósito central da existência dos filhos de Deus, glorificá-lo em tudo. O significado desta mensagem traz grande conforto e segurança para aqueles que confiam em Cristo. Saber que a salvação não é baseada em esforços humanos, mas no plano perfeito de Deus, gera uma esperança inabalável. Muitas vezes, o ser humano pode se sentir perdido ou sem direção. Mas essa passagem confirma que Deus tem um propósito para cada um. Ele chama seus filhos para serem participantes de sua glória e viverem de maneira digna da herança que lhes foi concedida. Além disso, essa herança não se limita ao futuro na eternidade, mas já começa a ser experimentada no presente. Deus transforma a vida daqueles que lhe pertencem, moldando-os segundo sua vontade. O cristão deve, portanto, viver de maneira que reflita essa transformação, sendo luz para o mundo e testemunho do poder de Deus. Cada atitude, cada escolha e cada palavra devem glorificar o Senhor, pois este é o chamado de todo aquele que foi salvo por ele. Essa passagem também reforça que ninguém é salvo por suas próprias obras, mas unicamente pela graça de Deus. Não é o esforço humano que garante a vida eterna, mas sim a obra de Cristo na cruz. Esse entendimento deve levar à humildade e à total dependência de Deus, pois somente Ele pode conceder a herança prometida. Em um mundo cheio de incertezas, essa verdade traz paz e segurança, pois confirma que Deus tem um plano perfeito e que sua vontade é sempre boa. A promessa de Deus para aqueles que confiam em Cristo é grandiosa. Ele os escolheu, os predestinou e os tornou sua herança para que vivam em santidade e para o louvor de sua glória. Esse entendimento deve encher o coração de gratidão e motivar uma vida dedicada a Deus, com fidelidade e obediência. A certeza de que Deus está no controle e que seu plano é imutável fortalece a fé e dá esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Diante dessa verdade, a melhor resposta que um cristão pode dar é entregar sua vida completamente ao Senhor. Isso significa confiar na soberania de Deus, seguir seus caminhos e buscar sempre glorificá-lo em todas as áreas da vida. Viver para o louvor da glória de Deus não é apenas um chamado, mas um privilégio concedido àqueles que foram redimidos por Cristo. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela herança que nos concedeste em Cristo.
que possamos viver de maneira digna desse chamado, glorificando Teu nome em tudo o que fazemos. Ensina-nos a confiar no Teu plano e a descansar na Tua soberania. Fortalece-nos para permanecermos firmes na fé, mesmo diante das dificuldades. Ajuda-nos a refletir Teu amor e Tua graça em nossas atitudes diárias. Que possamos ser luz neste mundo, testemunhando Tua grandeza a todos ao nosso redor. Não permitas que nos desviemos do propósito para o qual fomos chamados. Que nossa esperança esteja sempre firmada na Tua promessa e que até o dia em que estaremos contigo, possamos viver de modo que Teu nome seja exaltado em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.